Olá, tudo bem? Eu estou gravando, fazendo essa gravação, é um estudo bíblico, e eu vou deixar salvo aqui no canal para que aqueles que desejarem conhecer mais da palavra de Deus, para que possam fazê-lo. Olá, tudo bem? Vou ter um problema de looping aqui, só um momentinho aqui que eu já resolvo. É um estudo bíblico. Pronto, resolvi lá. Na verdade, eu estou ainda aprendendo, né? Quando a gente aprende a fazer coisas novas que não estão na nossa rotina, a gente sofre um pouco, padece um pouco. Estou aqui hoje no quarto do meu filho, ele estava lá no meu quarto, usando o computador da minha esposa, na minha escrivaninha, onde normalmente eu gravo, e aí eu invadi o quarto dele, ele já tentou voltar aqui, já disse para ele que ele não pode entrar aqui até eu terminar o estudo. Tá uma noite agradável hoje, tá foi um dia muito bonito, né? Muito ensolarado, tá uma noite quente. E eu desejo iniciar hoje uma série de estudos bíblicos que eu vou fazê-la, não vai ter dia fixo, nem horário fixo. Quando eu puder, eu faço, deixo salvo no YouTube. E se você tiver o desejo de aprender mais da Bíblia, mesmo você que é membro da igreja, acho que rever sempre é bom, né? E eu vou tentar uma forma nova, vou descobrir se vai dar certo. O plano é fazer estudos bíblicos usando a Bíblia do computador como base, tá bom? Se você puder, aonde você está, feche os olhos. Deus de amor e bondade, nossa gratidão porque temos vida, porque temos saúde, temos o seu amor presente no nosso viver, e neste momento nós temos o privilégio de deixarmos as demais coisas um pouco de lado para pensarmos nas tuas coisas, pensarmos na Bíblia Sagrada, pensarmos nas coisas espirituais. Então nós pedimos a tua presença conosco, a tua bênção e também a tua direção. Não leve em conta, Senhor, a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, a nossa incapacidade, mas que neste momento o Espírito Santo tenha liberdade de agir em nossa mente, em nosso coração, tanto no meu quanto no coração e na mente deste amigo, desta amiga que está assistindo a este vídeo. Essas bênçãos nós lhe pedimos, agradecidos por Jesus. Amém. Olha, tudo começa com a Bíblia, na verdade. A Bíblia, por si só, já é assunto para não acabar nunca mais. Será que nós podemos confiar na Bíblia? Será que nós podemos acreditar nela? Será que a Bíblia não foi modificada pelo homem? Será que a Bíblia não sofreu alterações daquilo que Deus, num primeiro momento, revelou? Ou será que a Bíblia não é invenção humana? Não é tudo isso muito interessante? Nós vamos tentar responder tudo isso à luz da Bíblia. Esse é um estudo bíblico, eu vou usar história, vou usar conhecimentos gerais, mas a base dos nossos estudos sempre será a Bíblia. E nós vamos partir sempre desse pressuposto, tá certo? Olha só, nós vamos então, já que fizemos a pergunta para a Bíblia, nós vamos deixá-la responder. A resposta para essa pergunta está em 2 Pedro, no capítulo 1, o verso 20. Eu vou refazer a pergunta aqui, tá bom? A grande questão é, quando nós pegamos uma Bíblia na mão, qual é a primeira coisa que nós precisamos saber? Lá no verso 20, diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Tenho uma Bíblia na mão, tenho uma Bíblia na minha vida, abri a Bíblia, quer seja essa de papel, ou a do celular, ou no computador, onde quer que seja, qual é a primeira coisa que nós temos que saber? Saiba primeiramente isso, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Em outras palavras, nada, a Bíblia diz a respeito de si mesma, nada do que está escrito na Bíblia veio da mente de homem algum. Se não veio da mente de nenhum homem, da onde veio? O próximo verso vai deixar isso claro para a gente. Ela diz assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, nada do que está na sua ou na minha Bíblia
foi dada por vontade humana. Você percebe? A Bíblia não é um livro escrito a respeito de homens. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pessoalmente fez com que homens santos, essa palavra santo aqui não significa que eram homens sem pecados, ela significa que eram homens separados. A palavra santo no grego é hagios, e significa literalmente alguém separado para uma missão especial. Então Deus separou homens especiais para uma missão especial, e esses homens nos deixaram a Bíblia. A Bíblia foi escrita aproximadamente por 40 pessoas. Olha que interessante. A Bíblia tem aproximadamente 40 escritores. Nesse grupo eu tenho o livro dos Salmos, por exemplo, que foi escrito pelo rei Davi, é a parte da Bíblia mais lida. Eu tenho também nesse texto, o primeiro livro que foi escrito foi o livro de Jó, não foi Gênesis, né? As pessoas acham às vezes que é Gênesis, mas não. O primeiro livro da Bíblia que foi escrito foi Jó, e o autor, o escritor deste livro foi Moisés. Eu tenho o livro de Oséias, ele era um criador de gado. Eu tenho nos evangelhos, João era um pescador, Lucas era um médico. Eu tenho pessoas diferentes, em realidades diferentes, com níveis culturais diferentes uns dos outros. E a Bíblia levou ao todo 1.700 anos aproximadamente para ser escrita. Ela começou a ser escrita no ano 1600 a.C. e terminou de ser escrita no ano 100 depois de Cristo aproximadamente, tá bom? Então, 1.700 anos foi o período usado para que ela toda fosse escrita. Muitos dos autores da Bíblia não tinham contato um com o texto do outro. E agora vem o ponto mais importante, que é o que o texto bíblico diz para a gente. 1.700 anos, 40 pessoas diferentes, alguns iletrados, outros extremamente cultos, e essas pessoas juntas escreveram o livro mais importante da humanidade. Só que tem um detalhe. Essas pessoas todas foram só escritores. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quem é que disse para eles o que eles deveriam escrever? Foi o próprio Deus, Deus Espírito Santo, quem disse o que deveria ser escrito na Bíblia. Não é interessante pensar nisso dessa forma? E agora vem uma outra pergunta. Bíblia, vamos perguntar para a Bíblia. Bíblia, o quanto de você é inspirado? Será que toda a Bíblia é inspirada? Ou será que tem partes da Bíblia que não são inspiradas? Vamos ver lá, 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16, a Bíblia vai nos apresentar essa resposta. Diminui um pouquinho, aumenta um pouquinho, dá tudo certo. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. Deus e Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Eu faço a pergunta novamente. O quanto da Bíblia é inspirado? O texto é muito claro, toda ela. Por isso, de Gênesis a Apocalipse, nós temos ali toda a revelação de Deus. Certa vez, eu trabalhava na cidade de Blumenau, eu já era pastor, e eu tinha, por semana, eu era o pastor auxiliar da Igreja Central de Blumenau, e por semana eu estudava a Bíblia com 120 pessoas. Era corrido, desde as 8 da manhã, na rua, estudando a Bíblia com as pessoas, e ficava na rua estudando até 9, 10 horas da noite. Isso era uma rotina diária. E nesse período, estudando a Bíblia com tantas pessoas, aprendi muito. Foi uma escola incrível para a minha vida. E um dia eu aprendi num ônibus. Deixa eu te contar essa história, se eu não te contei ela ainda. Era final do dia, eu estava saindo de um bairro em Blumenau chamado Bairro Velha,
Então, eu estava saindo da Velha e estava indo numa comunidade dar um estudo bíblico para uma família muito interessada. É a comunidade chamada Pedra do Amor. E nesse dia, o ônibus cheio, um dia quente, eu de sapato social, o pé moído dentro daquele sapato, tudo que eu queria na vida era um lugar para sentar. E eu me lembro quando eu entrei no ônibus, e o ônibus cheio, porque era horário ali das 18 horas, eu lembro que em oração eu falei, Senhor, eu estou muito cansado. Eu queria muito um lugar para sentar. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Se for da sua vontade, providencie um lugarzinho para que eu possa sentar. Terminei a minha oração de olhos abertos. A pessoa que estava sentada no canto do banco mais alto levantou-se e saiu. Eu olhei ao redor, bem da minha frente. Não tinha nenhum idoso, não tinha nenhuma mulher, não tinha ninguém que merecesse a vaga mais do que eu. Agradeci a Deus, fui e sentei. Só que logo que eu sentei, eu me arrependi de ter sentado ali. O rapaz que estava do meu lado, até então parecia ser uma pessoa normal, ele estava sentado no banco do corredor, né? Eu no banco da janela. Aquele rapaz me deu um cutucão no ombro, como se fosse meu amigo íntimo. Eu olhei para ele e ele disse assim para mim. Ele tinha um livro capa preta na mão, todo gasto, não dava para ler do que era o livro. E ele perguntou assim para mim: você sabe me dizer o que eu tenho no colo? Mal sabia ele que ele estava perguntando para um pastor, né? Eu bati o olho e falei, é uma Bíblia. Aí ele, bem sério para mim, eu vou te perguntar de novo, você responde outra coisa, tá bom? Vamos recomeçar. Olhou para frente um pouco, esperou uns 5 segundos, voltou, cutucou meu braço de novo com força. Você sabe o que eu tenho no colo? Pensei, é doido de pedra, né? E aí eu disse para ele assim, é um livro? Ele não queria que eu respondesse que era a Bíblia. E aquele doido me disse uma das coisas mais sábias que eu ouvi em toda a minha vida, tanto que eu iniciei os meus estudos bíblicos sempre citando o doido do ônibus lá do bairro da Velha. Ele me disse, fechado, isso aqui não passa de um livro, mas aberto é a boca de Deus falando comigo. Poderoso demais. Não é verdade? Matou a pau. E eu creio nisso de todo o meu coração. A Bíblia fechada não passa de um livro, mas ela aberta, ela lida, ela estudada, é a boca de Deus falando conosco, porque Deus separou homens e mulheres especiais para escreverem esse livro para nós. Esse livro é totalmente, divinamente inspirado. Tudo que está escrito aqui foi o Deus e o Espírito Santo quem disse para o homem para que fosse escrito. Você percebe? Não é interessante isso? Teria outras coisas para falar, mas vou adiantar. Nós vivemos uma crise sem precedentes. Hoje nós não podemos confiar em ninguém, e inclusive você não pode confiar em mim, tá bom? Por favor, não confie em mim. Só confie naquilo que eu te mostrar na Bíblia. Nós não podemos confiar nas pessoas que tentam comercializar algo para a gente, nós não podemos confiar num pastor, nós não podemos confiar num padre, nós não podemos confiar num pai de santo. As pessoas se tornaram, assim, muito imerecedoras da nossa confiança. Não sei se você concorda com isso que eu estou lhe falando, mas eu penso assim, inclusive uso um texto bíblico para poder dar apoio a essa minha teoria. É no livro de Isaías que a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem. Então, nós temos que estar sempre com o pé atrás em todas as nossas relações. E quando você estuda a Bíblia, você, por favor, não confie em mim. Se você me perguntar, eu sou pastor e eu sou pastor da Igreja Adventista. Se você me perguntar, pastor, o que eu devo fazer para ser salvo? Talvez a resposta que eu lhe dê, olha, vem para a minha igreja. Se você perguntar para o padre vai dizer, vem para a minha igreja. Se você perguntar para o pai de santo, vem para o meu terreiro. Se você perguntar para um testemunha de Jeová, vem para o salão do reino. Não é assim mesmo? Todo mundo diz que a verdade está onde? Na sua igreja. E eu queria perguntar junto com você para a Bíblia. Bíblia, todo mundo diz que a verdade está na igreja que as pessoas frequentam. E você, Bíblia, aonde você diz estar a verdade? Ó, Evangelho de João, o capítulo 17,
o versículo 17, olha, diz assim: santifica-os na verdade. O que é a verdade? Aqui é Jesus falando. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade não está na minha igreja, a verdade não está no salão do reino, a verdade não está na missa, a verdade está na palavra de Deus. De capa a capa, a Bíblia apresenta para a gente a verdade. Nós precisamos ter isso em mente, ter isso muito claro, e isso é muito importante. Próximo texto bíblico que nós vamos ler é uma pergunta também à Bíblia. As pessoas querem ser felizes, não é verdade? Todo mundo que você conhece quer ser feliz. As pessoas trabalham, elas lutam pela felicidade delas. Agora, vamos perguntar para a Bíblia: Bíblia, o que eu devo fazer para ser feliz de verdade? Há uma expressão bíblica que é bem-aventurados. E essa expressão significa literalmente felizes. Bem-aventurados é quem é muito feliz. Em Apocalipse capítulo 1, o versículo 3, a Bíblia diz para a gente quem é que é feliz. E ela diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, Bíblia, quem é feliz de verdade? Feliz de verdade são as pessoas que leem ou ouvem as palavras da Bíblia. E não apenas leem ou ouvem, mas essas pessoas guardam as coisas que estão escritas na Bíblia. Por que essas pessoas são felizes? A Bíblia responde: porque o tempo está próximo. Que tempo é este? Queridos, a Bíblia toda fala que Jesus Cristo em breve vai voltar a este mundo. Ele veio a primeira vez em forma humana, nasceu numa manjedoura e de forma muito humilde foi conduzido a um madeiro para morrer na cruz pela humanidade. A Bíblia diz que ele virá uma nova vez. Dessa vez ele não vem numa manjedoura, dessa vez ele vem nas nuvens dos céus com poder e grande glória para buscar o seu povo. Você quer ser feliz? Preste atenção nesse verso. Porque felizes são aqueles que leem e ouvem as palavras da Bíblia. Mas não basta ler ou ouvir. Felizes também são aqueles que guardam, são aqueles que praticam as coisas que a Bíblia ensina. E aí eu te pergunto, você quer ser feliz? Por que você vai ser feliz? Porque o tempo está próximo. E quem assim proceder vai receber das mãos de Deus a vida eterna. Você percebe? Quero já terminando o estudo de hoje. O plano é fazer vários estudos. O plano é fazer... Eu vou soltando eles, tá bom? Eu vou colocar as capas todas iguais. Possivelmente eu vou fazer uma capa vermelha, um vermelho bem vivo. E aí, quando você desejar assistir esses vídeos em especial no canal, você procura lá, os da capa bem vermelha, viva, vai estar escrito Estudo Bíblico, você vai poder ir acessando, tá bom? Talvez por semana eu faça uns 2 ou 3 e poste lá no canal para vocês. O último texto de hoje está no Evangelho de João, o capítulo é o 5. Essas palavras foram ditas pelo próprio Jesus, são palavras muito interessantes. Lá no verso 39, ele diz assim, olha: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam, ou testemunham, ou falam de mim. Você percebe? O que nós precisamos fazer? Examinar as Escrituras. Jesus falou, leia as Escrituras? Não. Ler é uma leitura superficial. Examinar é conhecer a fundo. E eu te parabenizo, porque você está tirando um tempinho aí, quem está ao vivo, quem está aí na live, e eu te parabenizo você que vai assistir isso depois. Por quê? Porque você está valorizando o conhecimento das Escrituras. Examinais as Escrituras. Examinar é conhecer de forma profunda. Quando você fica doente, vai ao médico, o médico colhe o seu sangue para examiná-lo, não é isso?
Examinar a Bíblia é estudar um pouco aqui, um pouco ali, relacionar todas as coisas e procurar ter uma compreensão plena daquilo que é a verdade. Neste mundo em que nós não podemos confiar em ninguém, nós podemos confiar na Bíblia. E Jesus diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu for agora num prostíbulo e perguntar para as pessoas que trabalham no prostíbulo se elas querem viver a vida eterna, se elas querem ser salvas, o que você acha que elas vão me responder? Se eu for agora... deixa eu achar um outro lugar. Já falei do prostíbulo. Se eu for no shopping da sua cidade, deve ter bastante gente lá agora. Pegar o megafone e perguntar... Gente, eu estou fazendo só uma pesquisa aqui, eu só quero saber quantos daqui querem ir para o céu quando Jesus voltar. O que você acha que as pessoas vão responder? Sim, nos dois casos. Se eu for no boteco agora que está todo mundo bêbado lá e perguntar para os bêbados o que eles querem com relação à vida eterna deles, o que você acha que eles vão dizer? Exatamente, todo mundo vai responder igual. Lá na boca de fumo, lá, em qualquer lugar. As pessoas, todas elas querem ser salvas. E Jesus dá a dica nesse verso. Examinais as Escrituras. Por quê? Porque vocês julgam, vocês sabem ter nelas a vida eterna. Será que todo mundo, de fato, quer ir para o céu? Porque todo mundo diz que quer fazer o que é certo, quer fazer o que é bom, e o resultado final que todo mundo espera na vida é a salvação, não é isso mesmo? Mas será que todo mundo quer? Existe uma diferença entre querer e querer. Não sei se você já parou para pensar nisso. Tem coisas na vida que nós queremos de fato e tem coisas na vida que nós não queremos tanto assim, mas ainda assim dizemos que queremos. Não é isso mesmo? Eu vou te dar um exemplo. Imagine que na rua da sua casa tem a casa de dois vizinhos seus, o João e o Pedro. Você conhece bem eles dois. Os dois trabalham na companhia de ônibus da cidade aí onde você mora. O salário dos dois é o mesmo, cada um ganha R$3.000 de salário. E ambos, nenhum dos dois possui um carro, e ambos dizem que o grande objetivo da vida deles é economizar dinheiro para poder comprar um automóvel. Eles estão cansados de não ter um carro para poder levar a família para a igreja, ou para as festas, ou para visitar os amigos, ou para um passeio. E a diferença entre João e Pedro, né? A diferença entre os dois está no seguinte: o salário é o mesmo, né? A diferença é que o João, quando ele recebe o salário dele, ele tira R$1.000 do salário dele, coloca numa poupança para comprar o carro, e pega os R$2.000 e dá na mão da esposa e diz assim: olha, querida, com esse valor aqui você paga o aluguel, e com esse valor aqui você compra comida. Vai ficar um pouco apertado, não vai dar para comprar leite condensado no mercado, não vai dar para ficar comprando bolacha, mas faz essa economia porque nós vamos ter daqui a pouquinho o nosso carrinho. Ele está economizando porque ele quer um carro. O Pedro também quer muito um carro. Mas o Pedro, quando recebe o pagamento, a primeira coisa que ele faz, ele passa no bar do Sebastião. E lá ele tem uma dívida de R$1.000 de cachaça que ele bebeu na semana. Então ele já paga os R$1.000 da cachaça do mês, né? Paga os R$1.000 da cachaça, chega em casa com os 2.000 e diz assim para a esposa: esposa, olha, eu quero muito um carro, mas eu vou separar R$500 aqui para eu gastar de pinga nos próximos dias, e toma aqui 1.500 para você poder pagar o aluguel e se virar com a comida esse mês. Olha que interessante, o João e o Pedro querem muito um carro. O querer dos dois é igual? Vamos imaginar que você trabalha no shopping da sua cidade, e o shopping está sorteando aí de presente de Natal, uma campanha, né, uma publicidade de Natal, vai doar um carro para algum cliente que gastou R$100 no shopping. Os dois foram no shopping, cidade pequena, os dois compraram alguma coisa, e na hora do sorteio, eles pegam aleatoriamente alguém que está passando ali para poder jogar os papeizinhos todos para cima e pegar um só. E o escolhido foi você. Você joga todos os papéis para cima, e quando você pega um só, e você olha na sua mão, você percebe que você não pegou um, você pegou dois. Você é vizinho do João e do Pedro, e você percebe imediatamente que os dois papéis que você pegou é o do João e o do Pedro. Ambos querem muito carro e o shopping está sorteando um carro para eles. E aí você tem que jogar um papel fora.
Você joga o papel fora de qual dos dois? Para qual dos dois você dá o carro? Eu não posso fazer juízo do seu julgamento, né? Mas a maior parte das pessoas para quem eu faço essa pergunta me dizem que sim, elas jogam fora o papel do Pedro, porque ele quer o carro, mas não está se esforçando, e dão o carro, na verdade, para o João, que é aquele que mais quer o carro, ao ponto de não gastar com nada, fazer economia com tudo, para que possa ter essa economia guardada. Você entendeu? Exatamente assim funciona com a salvação. Todas as pessoas que você conhecer e perguntar para elas, elas vão te dizer que sim, elas querem ser salvas. Só que existe uma diferença muito grande entre querer e querer. Quem quer um carro economiza o dinheiro, não é isso? Agora, quem quer ser salvo, faz o quê? Segue a ordem de Jesus, examinando as Escrituras. Mais uma vez, eu te parabenizo por participar desse estudo e desejo as mais ricas e preciosas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que o seu desejo de ser salvo não seja algo da boca para fora, seja algo sincero aqui no seu coração. E que você possa continuar conosco nesses próximos dias, examinando as Escrituras, conhecendo mais a palavra de Deus, e não apenas lendo ou ouvindo, mas também guardando, praticando aquilo que o Senhor te ensinar na sua palavra. Não sei se você gostou do estudo, não sei se você não gostou. Se você gostou, por favor, faz um comentário aí, deixa o seu nome para eu saber quem gostou. Se você achar interessante, compartilhe esse estudo com algum amigo, com alguma amiga. Peça para a pessoa se inscrever no canal. Agora, se você não gostou também, pode dizer, não tem problema nenhum. Você pode fazer uma reclamação. Falar, olha, pastor, não gostei do estudo, não achei bom por isso ou por aquilo outro motivo. E se você tiver base bíblica para mostrar que, se eu porventura houver falado algo errado, vai ser bem-vindo, tá bom? Mas eu garanto para você que esse estudo bíblico, você pode perceber, ele não está em lugar nenhum. Esse estudo bíblico é um estudo que eu preparei com carinho para ajudar homens, mulheres e crianças, idosos também, a conhecerem a palavra de Deus e decidirem por Deus e por sua vontade. Eu vou terminar fazendo uma oração. Posso fazê-lo? Feche seus olhos se você tiver condições de fazê-lo. Maravilhoso Deus, eterno Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, por tudo aquilo que aprendemos dela nesta ocasião. Pedimos ao Senhor que coloque em nosso coração um amor genuíno por ela, um amor verdadeiro. E pedimos ao Senhor que nos acompanhe nos demais estudos que faremos, tanto sobre esse tema, ainda da Bíblia Sagrada, quanto os estudos que faremos sobre outras coisas. É o que nós lhe pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um detalhe, eu fiz esse estudo bem curtinho para ele não ficar cansativo, mas eu vou, num outro estudo ainda sobre a Bíblia, falar um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Estou encerrando a live. Um beijo no coração de vocês.